Olá, Semana Global, 2 de setembro de 2024. As famílias dos reféns israelenses continuam pressionando por um acordo com o Hamas e a frustração só aumenta, especialmente após a descoberta de 6 reféns mortos em um túnel em Gaza. A indignação pública está crescendo, principalmente contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é acusado de não conseguir avançar nas negociações. A desesperança entre os familiares cresce à medida que o tempo se esgota, com muitos reféns já presumidos mortos, enquanto o Hamas mantém sua exigência de um cessar-fogo completo em troca da libertação dos reféns. A situação levou à convocação de uma greve nacional pelo maior sindicato de trabalhadores de Israel, aumentando a pressão sobre o governo de Netanyahu para alcançar um acordo. Apesar de alguns progressos, como a troca de reféns por prisioneiros em novembro, as negociações estagnaram devido aos termos de um cessar-fogo e à presença de tropas israelenses na fronteira entre o Egito e Gaza. Netanyahu enfrenta críticas tanto dentro do seu gabinete quanto do público, que está cada vez mais impaciente com a forma como ele está lidando com a crise. Enquanto isso, a crise humanitária em Gaza continua a piorar, com fome extrema, doenças e deslocamento afetando a maioria dos 2,3 milhões de civis da região. Uma pausa temporária nos combates foi acordada para permitir a vacinação contra a poliomielite e a paralisia infantil de 640 mil crianças, mas as questões mais amplas em torno dos reféns e das operações militares em andamento permanecem, infelizmente, sem solução. A Alemanha deportou na sexta-feira dezenas de afegãos condenados por crimes, enviando-os de volta ao Afeganistão pela primeira vez desde que o Talibã assumiu o poder em agosto de 2021. Os deportados receberam cerca de $1.100 em dinheiro e foram acompanhados por um médico até Cabul. O Catar mediou as deportações, já que Berlim não mantém relações diplomáticas com o Talibã. Steffen Hebestreit, porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz, declarou que os interesses de segurança da Alemanha claramente superam os interesses de proteção dos criminosos, mas não especificou quais foram as condenações. Nas últimas semanas, cresceram os pedidos em Berlim para deportar estrangeiros condenados por crimes em meio ao aumento do sentimento anti-imigração na Alemanha. Além disso, a coalização governante da Alemanha anunciou na quinta-feira medidas migratórias mais rígidas após um esfaqueamento mortal em Solingen, supostamente cometido por um solicitante de asilo sírio com suspeitas de ligação ao Estado Islâmico. O sentimento anti-imigração anda tão forte na Alemanha que o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, está celebrando um sucesso histórico após uma grande vitória nas eleições estaduais na Turíngia, no leste da Alemanha. O AfD conquistou quase 1/3 dos votos, 9 pontos à frente do Partido Conservador, o CDU, e muito à frente dos 3 partidos que compõem o governo nacional. Esse resultado marca a primeira vitória da extrema-direita em uma eleição para o Parlamento Estadual desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o partido enfrenta dificuldades para formar um governo, já que outros partidos provavelmente não cooperarão com eles. O chanceler Olaf Scholz descreveu os resultados como amargos e pediu que outros partidos formem governos estaduais sem o envolvimento da extrema-direita. Björn Höcke, o principal candidato do AfD na Turíngia e figura controversa, saudou a vitória como histórica e expressou orgulho pelo resultado. Apesar do sucesso eleitoral, o partido enfrenta críticas devido às suas políticas extremistas, com algumas figuras públicas e manifestantes expressando preocupações sobre a normalização do fascismo na Alemanha. Na verdade, esse problema da extrema-direita crescendo aqui na Europa tem sido observado, como eu já comentei antes, não só na Alemanha, mas também no Reino Unido, também na Bélgica, também na França, na Holanda, e isso, claro, que está muito ligado a um sentimento anti-imigrante, mas já como eu comentei anteriormente, não é simplesmente anti-imigrante qualquer imigrante, mas é sobretudo dirigido a pessoas da religião islâmica. Teve um filme que chama ist wieder da, em alemão, Ele Está de Volta, que mostra o Hitler. É uma fábula, é uma comédia que o Hitler toma um raio e ele acorda em Berlim em 2015. O filme é sobre a ascensão do Hitler como político nos dias de hoje. Eu vou deixar o link do trailer na descrição para vocês.
Vamos em frente. Na Espanha, Málaga está enfrentando uma crise de turismo com moradores locais expressando preocupação que a cidade está se tornando um parque temático devido ao grande número de visitantes. As manifestações contra o turismo, que incluíram milhares de pessoas nas ruas de Málaga em junho, refletem um sentimento crescente que a cidade está sendo moldada mais para os turistas do que para os habitantes locais. A principal preocupação dos residentes é o impacto do turismo nos preços dos imóveis. Com muitos apartamentos sendo transformados em propriedades de aluguel de curto prazo, por exemplo, Airbnb, os preços dispararam, tornando difícil para os moradores locais encontrar moradia acessível. Em certas áreas da cidade, cerca de 1/4 dos apartamentos são destinados a turistas. Isso elevou o custo do aluguel mensal para além do alcance da maioria dos habitantes locais, que ganham, em média, 1.600 euros por mês, ou aproximadamente R$ 9.600. A crise em Málaga reflete um problema maior em outras cidades turísticas da Espanha, como Barcelona e as Ilhas Baleares, onde fica Ibiza, onde protestos semelhantes estão ocorrendo. Em resposta, algumas regiões estão introduzindo medidas como impostos sobre turistas e limites para o número de cruzeiros que podem atracar por dia. Ainda assim, o desafio de equilibrar o turismo com a qualidade de vida dos residentes permanece uma questão complexa e urgente para a Espanha. Um oficial de inteligência da Coreia do Sul vazou dados confidenciais para um suposto agente chinês em troca de dinheiro. A informação, que foi compartilhada pelo menos 30 vezes desde 2019, supostamente incluiu uma lista de operativos secretos atualizando na China, Rússia e outros países. O funcionário civil de 49 anos, acusado de realizar o vazamento, trabalhava para o Comando de Inteligência de Defesa da Coreia, especializado em espionagem contra a Coreia do Norte. Ele foi preso mês passado e formalmente indiciado terça-feira da semana passada. Por hoje é isso. Por favor, dê um like, assine o canal, um abraço e até amanhã.